Olá, que a paz esteja no seu coração, que a paz esteja na sua vida, na sua história, em todas as situações da sua vida. Eu quero sim, neste momento e nesta hora, me juntar com você, na graça, na alegria e na paz. Pedir ao Senhor que ilumine neste momento as nossas mentes, o nosso coração, a nossa vida. Que Deus venha abrir a nossa consciência, venha abrir o nosso coração e dar-nos a cada um de nós uma visão diferente, um jeito de ser santo, um jeito de fazer diferente, um jeito de ver diferente. Que a graça e a paz de nosso Senhor ilumine neste momento a nossa vida. Que Jesus venha fazer com que possamos entender e compreender qual seja e qual é a sua vontade na nossa vida. Por isso, eu quero me unir neste momento a você. Me unir a você dentro desta reflexão, desta palavra, dentro desse momento de interação, de entendimento na graça do Espírito de Deus. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha neste momento nos conduzir para que possamos saborear as coisas dos céus. Por isso, eu quero já iniciar esse momento. Iniciar esse momento pedindo ao Senhor que me dê, que dê-nos nesse momento a gratuidade do entendimento das suas coisas. Que Ele possa nos fazer entender, que o Espírito Santo venha fazer entender e compreender qual é a vontade de Deus em nós. Por isso chamo você para esse momento de interatividade com a palavra. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 22. 6, 22 e 23. Diz assim o Senhor: o olho é a luz do corpo. O olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que há em ti são trevas, quão espessas deverão ser estas trevas? Veja, o olho é a luz do corpo. O olho é a luz da alma. Alguns provérbios populares dizem assim que o olho é a janela da alma. É a janela para podermos ter uma nova visão. Por isso é importante nós vermos como é que nós estamos olhando aquilo que é de Deus. O que é desejo, o que é da vontade de Deus para as nossas vidas. Meu querido e minha querida, quando diz aqui que o olho é a luz do corpo, é porque, veja, muitas das coisas que os nossos olhos tocam, que nós visualizamos e que nós propomos estarmos diretamente ligados, e que nós naquele momento tomamos a decisão de focar o nosso olhar neste momento, é importante tomarmos consciência e ciência, tomar consciência e ciência dentro de uma sabedoria
para entender que o Senhor está nos chamando a um ponto de reflexão. Porque nós temos desejo de querer ver e de querer palpar aquilo que queremos. E aquilo também que nos é prometido. Aquilo que é proposto por Deus para nós. Muitos chegam num momento de racionalidade a desconfiar de tudo aquilo que é de Deus. Até mesmo colocando em xeque a palavra de Deus. Colocando em xeque aquilo que é da vontade de Deus. E quer esses mesmos uma prova daquilo que Deus diz na sua palavra. Quer que o Senhor prove aquilo que é na sua palavra. Veja, ainda que você não aceite, que você não creia e que você o abandone, Deus continua sendo Deus. Ainda que você não ame, que não queira a palavra dele, que não aceita, ele continua sendo Deus. E a sua palavra continua sendo o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Felipe, um daqueles que caminhava com Jesus, um daqueles que estava com Jesus, e quando Jesus diz que ele e o Pai viviam na unidade e que ele ia para junto do Pai e junto do Pai ele ia realizar muitas coisas em prol daqueles que ali ia ficar. Felipe propõe a Jesus e disse: Senhor, mostra-me o Pai. Veja, mostra-me. Ou em outras palavras, deixa eu ver o Pai. Felipe tinha um processo de caminhada com Deus. Ele estava do lado de Jesus. Ele caminhava com o Mestre. Ele estava vendo no dia a dia o Mestre. Mas veja, ele visualizava o Senhor com os seus olhos da carne. Mas o olhar do coração não estava em Felipe. Felipe não acolhia a palavra de Deus. Felipe não acolhia que Jesus era a verdade, que Jesus era o Verbo eterno e que Jesus era aquele que estava no seio do Pai e que se faz carne e está ali no meio deles. Por isso Felipe vai e olha para o Senhor e diz: mostra-me o Pai, mostra-me, eu quero ver. Muitas pessoas estão assim como Felipe. Jesus disse: mas como pedes que eu mostre o Pai? Não crê que eu estou no Pai que está aí, que o Pai está em mim? Se você não crê no que eu falo, Felipe, crê em mim por aquilo que você me viu fazer. Em outras palavras, Jesus puxou a orelha de Felipe: crê em mim por aquilo que você me viu, que você visualizou o que eu fiz. Crê em mim, Felipe, por aquilo que você viu fazer. Mas mesmo Felipe, tendo caminhado com Jesus, vendo Jesus fazer muitos prodígios, sinais, curas, libertações, Felipe chega no momento derradeiro que predizia a ascensão de Jesus ao céu, junto ao Pai na sua glória. Felipe pede que mostre ao Pai. Quando Jesus diz: eu estou no Pai, quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai, disse Jesus aos 12. E Felipe disse: então me mostra o Pai. Veja, muitas pessoas estão assim na caminhada. Estão assim com Deus. Quer o que é palpável, quer aquilo que está vendo, quer aquilo que está sendo apresentado e proposto no dia a dia, em que o mundo mostra. É muito mais fácil acreditar nas coisas que o mundo quer palpável do que dar uma chance e acreditar na realidade da presença de Deus na sua vida. Mesmo caminhando, estando dentro da igreja, mesmo meditando a palavra, tendo a palavra em suas mãos, mesmo Jesus está dizendo na sua palavra que aquele que crê nele, crê na palavra, e tudo o que pede se realiza. Como ele diz, João 14, 23 e 15, versículo 7, quando o Senhor diz: crê em mim, crê na minha palavra, e tudo o que pedir será feito. Mas uma coisa é olhar para alguém como Felipe olhava. Uma coisa é estar do lado de alguém como Felipe estava. Uma coisa é você estar na igreja, uma coisa é você lá ouvir a palavra. Uma coisa é você meditar no dia a dia um salmo, uma palavra. Em tantos aqueles que pregam em mídias sociais, na igreja.
Uma coisa é você ter ouvidos, outra coisa é ter coração para acolher esta verdade. Por isso que os nossos olhos muitas vezes nos traem e faz com que as pessoas não vejam e não tenham a luz da verdade nos seus olhos. E andam no escuro. Por isso a palavra diz, se os seus olhos têm, se o olho é a luz do corpo, se o teu olho for são, todo o seu corpo terá luz, diz a palavra. Se o teu corpo for são, todo o teu corpo será luz. Se o teu olho for iluminado, se você conseguir ver, se você tirar a sua razão. Veja, o que acontece hoje. Veja a situação de Marta. Veja como Marta estava. Marta tinha o convívio de Jesus. Jesus, ele era constante na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Jesus estava sempre ali e Jesus ensinava muitas coisas e eles tinham visto muitas coisas. Tinham visto e vivido ao lado de Jesus e visto Jesus, tinham visto com os olhos deles. Assim Marta tinha visto muitas coisas, muitos prodígios, muitos sinais. Pois eram amigos. Jesus amava esta família. Veja, Jesus na casa de Marta, comia na mesma mesa que eles. Quando Lázaro, seu irmão, morre, Jesus vem até eles. Jesus vem até Marta e Maria. E Marta vem e diz para Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus fala para ela, teu irmão vai ressurgir. Ela assim, eu sei, na ressurreição do último dia. Eu sei. Marta mostrava que conhecia e que tinha lembrança, que tinha conhecimento da palavra, que sabia. Marta mostrou o conhecimento para Jesus da palavra. Quando Jesus disse para ela, quando ela falou assim, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, teu irmão vai reviver. Ela disse, eu sei, na ressurreição do último dia. Jesus não, Jesus vai até, chama todos e todos acompanham uma multidão de pessoas. Quando ele pergunta onde enterraram Lázaro, alguém fala, venha ver. Veja, venha ver, venha olhar, Senhor. Jesus vai, mas ele tinha um propósito naquela hora. E ele caminhou com eles até próximo aonde Lázaro estava enterrado. Foi sepultado. E lá ele diz, tire a pedra. Maria disse, não. Cheira mal, já faz 4 dias. Jesus olha para Marta e diz, eu não te disse, se tu creres, verás a minha glória. Observe, eu não disse, ele disse para Marta, se tu crer, verá a minha glória. O Senhor estava deixando claro naquele momento quando ele diz, tire a pedra. Mas os olhos carnais de Marta, ela tinha conhecimento que Jesus era a verdade, que era o Filho de Deus. Como nós muitas vezes sabemos da existência de Deus, mas que essa existência dele não age na nossa vida. Muitas pessoas caminham assim. E Marta mostrou isto ali quando ela respondeu para Jesus, eu sei que ele vai ressurgir. Eu sei que ele vai ressuscitar, mas no último dia, Jesus diz para eles, tire a pedra. Quando disse, ela disse, não, cheira mal. Faz 4 dias. Em outras palavras, eu falei que o senhor devia ter vindo antes. Jesus disse, eu não te disse, se tu crê, verás, terá visão da minha glória. Você enxergará, você verás com teus olhos a minha glória. Mas Marta estava travada, ela estava travada somente naquilo que falava. Ela não acolhia, não estava acolhendo, não trazia no coração como verdade para a sua vida. Ela não trazia como verdade para a sua alma. Por isso ela disse, deixe, não Senhor, ele cheira mal. Jesus responde, eu disse, se você crê, você vai ver a minha glória. E o que é glória?
Um dos significados da palavra glória é a certeza de que Deus está agindo e já agiu. Jesus disse: acredita, você vai ver a minha glória. E meu querido e minha querida, muitas vezes nós damos glórias a Deus com os lábios, mas o nosso coração não está indo com as nossas palavras, no verdadeiro sentido desta palavra, que a glória é a certeza de que Deus está agindo e vai agir. Observe que o Senhor nos chama a ter uma nova visão dentro do que Ele diz em Mateus, no capítulo 6, versículo 22 a 23. Se o teu olho for, olha, o olho é a luz do corpo, se o teu olho for são, todo o teu corpo será iluminado. Se o teu olho tiver em mau estado, todo o teu corpo andará no escuro, nas trevas. E se a luz que há em ti é escuridão, a tua vida vai ser de trevas. Por isso o Senhor nos chama para uma verdade, para visualizar aquilo que é correto. Mas é importante nós entendermos. E aí você observa como anda as pessoas hoje e como enxerga e qual é a visão hoje do cristão. Era a visão de Marta. Jesus vivia na casa de Marta, comia com Marta, ensinava muitas coisas para Marta. Marta e Maria e Lázaro eram amados pelo Senhor. Mas eles não tinham tomado posse que Jesus era a verdade, porque os olhos carnais de Marta estavam focados somente naquilo que ela via. Ele morreu, não tem mais jeito, acabou tudo. Assim muitas pessoas olham para as coisas, para a vida e para a situação, não tem jeito, não vai ter como resolver isso, acabou tudo. É muito importante nós tomarmos concepção disso, que o Senhor está nos puxando pela orelha. E muitas pessoas vivem um tempo de crendices, de idolatrias e de religiosidade, e não busca a espiritualidade, pois não conhece. Os olhos estão vendados, estão comprando tudo aquilo que ensinam e que mostram. Se você observa, quando Jesus passou próximo à aldeia chamada Betsaida, o povo dessa aldeia era um povo de incredulidade. Era aquele povo que tinha no coração um pouco de Tomé, acreditava no que via. Era um povo que vivia de crendices. Quando ficaram sabendo que Jesus ia passar próximo, cataram o cego e levaram para Jesus. Lá fora da aldeia, na proximidade. Quando entregaram, Jesus pega o cego pela mão e leva para fora da aldeia, para longe daquele povo. E lá longe daquele povo, Jesus passa saliva nos olhos do cego no primeiro momento, ou no segundo momento, ou melhor. Primeiro foi levar, o segundo passou saliva e pergunta: o que você vê? Aquele homem disse: vejo homens como árvores que andam. Vejo homens como árvores que andam. Ele não via distintamente. E quem tocou os olhos dele foi o mestre. Muitas vezes, tem pessoas que até recebem uma graça, uma libertação, uma cura, mas o tempo passa, abandona. Por isso fica impossibilitado de estar vivendo na abundância da graça de Deus. Pois vivem do pouco. Pouco. Jesus, ele passou e disse: que você vê, vejo homens como árvores que andam. E aquele cego olhando e Jesus questionando ele. E naquele momento Jesus impõe as mãos, no terceiro momento, sobre ele. E diz para ele: e agora o que tu vês? Agora eu vejo tudo distintamente. Por quê? A cura daquele cego não estava somente nos olhos, estava na alma, estava no coração. E por quê? Porque no quarto momento Jesus diz para o cego: vá agora para a tua casa e não volte mais nessa aldeia. O cego tinha abandonado os seus e foi viver no meio de um povo de crendices, de idolatrias, de misticismos. Jesus cura o cego, mas cura a alma do cego. Meu querido e minha querida, muitas vezes nós não temos no coração a verdade, porque nós não queremos, o que mostram para nós não é o suficiente, porque nós vemos aquilo que é palpável, nós queremos tocar. Precisamos ter no coração, não, eu preciso ver, eu preciso tocar como Tomé. Se eu não ver, eu não acredito. Se eu não ver, eu não acredito. Jesus nos puxa a orelha com carinho.
Porque toda libertação e toda cura e toda transformação não pode vir, não pode acontecer se não for através da palavra. Quando eu me alimento, veja, a palavra é um alimento daquela pessoa que está com muita fome, e quando senta à mesa e que come, sacia, aquela pessoa tem até pós o alimento aquele momento de sono, pois está cheio, está saciado. A palavra é isto, ela traz este momento quando comemos, quando tomamos ela como alimento, nós ficamos saciados e podemos dormir tranquilo, viver na tranquilidade. Jesus mandou o cego para a aldeia porque ele estava no meio de um povo que não via uns aos outros como pessoas. Era um povo que via uns aos outros como vulto, como um qualquer, como pedra. Não existia amor no meio daquele povo. Porque se existisse amor no meio daquele povo, Jesus tinha dito, agora volte lá e mostre o que eu fiz para você. Não, Jesus disse, vai agora para a tua casa e não volte mais nessa aldeia. Nós caminhamos dentro daquilo, querido e querida, que queremos olhar, aquilo que é palpável, ver para ter noção se realmente é aquilo que estamos vendo, se nós não tocarmos, não vamos sentir. Jesus, no momento da pós a ressurreição, Jesus caminha e encontra com 2 discípulos na caminhada rumo a Emaús. E Jesus conversa com eles, e eles estavam resmungando, lastimando da vida, o que vamos fazer, e agora você, nossa, isso, e contando toda a história. Jesus conversa com eles, pergunta para eles contam para Jesus tudo o que aconteceu, mas não sabiam quem é que caminhava com eles. Eles estavam incapacitados, estavam ali, sabiam que tinha alguém, tinham olhado para o Senhor, mas não tinham visto o Senhor. Muitas pessoas estão na igreja, olha o irmão, olha a pessoa, olha o pastor, olha o padre, olha o amigo, olha a amiga, mas não enxerga ele como pessoa que precisa ser amado, que precisa de atenção, que precisa ser ouvido, ou que você precisa falar. Jesus estava caminhando com eles, do lado deles, junto deles. E Jesus foi lá, bem depois, abrir os olhos, e eles puderam ver. Nossa, caminhamos todo o tempo do lado e não sabia. Quantas pessoas estão anos a fio na igreja, anos a fio, meditando, buscando Jesus, professando Jesus, mas não conhece o Senhor. É incapaz de ver o Senhor na fisionomia do irmão, porque aquilo que Deus disse no início, quando a Trindade lá no início da criação, agora façamos o homem a nossa imagem. Temos muitas vezes a incapacidade, a miopia espiritual de olhar e procurar ver Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso reduto de trabalho, naquele que encontramos na rua. Muitas vezes o nosso olhar está para muitas coisas e somos incapazes de ver a realidade. Por isto que em Apocalipse 3, de 15 a 17, diz assim, ou você é frio ou você é quente, morno, não. Não há meio termo. Os nossos olhos muitas vezes estão nos traindo nesse processo de caminhada de fé. Em Provérbios 6, no livro de Provérbios, no capítulo 6, de 16 a 17, diz que o olho altivo, veja, vamos ler, procurar, ajuda Senhor, Provérbios 6, vamos lá. O olho altivo, o olho do orgulho, diz a palavra. O olho do orgulho, o olho altivo, diz em Provérbios, no capítulo 6. Veja, querido, como isto é grave.
O olho altivo, o olho do orgulho, não faz com que, não deixa que o irmão, que possamos ver Deus, que possamos sentir e saborear a glória de Deus. Se 6 coisas há que o Senhor odeia, e uma 7ª que lhe é uma abominação: o olho altivo do orgulho, a língua mentirosa. O olho altivo e a língua que professa somente engodo e engano. Precisamos tomar consciência, diz aí a palavra, e ciência desta verdade que o Senhor nos traz. Olha, olhamos para essa situação dos olhos da maldade, quando o inimigo lá em Gênesis, no capítulo 3, Gênesis 3, 5, versículo 5, o inimigo seduz Eva dizendo para ela o quê? O teu Deus não quer que você tenha uma visão clara das coisas. Não quer que você veja o óbvio. Sabe por quê? Porque se você vê, a sua vida vai mudar, você será outra. E foi trabalhando sutilmente, dizendo que ela precisava ver o óbvio. E que se ela comesse daquele fruto, se ela tocasse naquela situação, ela abriria os olhos para a verdade. Quantas pessoas estão assim, pulando de galho em galho? Estão aqui hoje, estão ali amanhã, estão ali hoje, passando por experiências de embusteiros e embusteiros, de idolatrias e idolatrias, tentando buscar solução nisso e naquilo, porque não estão firmes e não têm perseverança dentro da verdade. Querem tocar aquilo que é palpável pelas suas razões. Querem tocar aquilo que é palpável. Eva deixou-se seduzir. Muitos dentro da igreja estão assim, infelizmente. Por aceitar a sutileza do mundo, não enxerga os irmãos na igreja, os irmãos na fé, não enxerga, às vezes dentro da própria casa, dentro da própria família. Vêem vultos como o cego de Betsaida, o cego que morava em Betsaida. Os olhos da maldade aos que entram na igreja. Quantas pessoas na igreja estão mais preocupadas como é que o outro está vestido? Como é que o outro se porta? Como é que o outro louva? Como é que o outro ora? Olha a roupa, olha ele, olha aquela pessoa tão errada na igreja, olha aquele que traiu, olha aquele que tem um filho, olha aquele que briga na casa, está ali, olha, com os braços abertos. Tem pessoas na igreja tomando o bastão de Deus, olhando para julgar e para determinar quem tem ou não tem direito de estar diante de Deus. Os olhos da maldade. Eu me lembro bem quando fui conduzir um grupo de oração em um bairro aqui, na cidade de Gaspar, onde moro. Eu cheguei nesse bairro chamado Barracão, e ali no momento, conduzindo o grupo de oração, com o povo meditando a palavra, ali no momento da oração, entra um bêbado. E ali, ele balbuciando, ele meio que tropeçando no corpo, as pessoas todas tiraram os olhos, e eu observei, conduzindo as pessoas para chamar as pessoas para a oração, estavam focados naquele homem. Uns riam, outros começaram a cutucar uns aos outros. E naquele momento, chamei a atenção. 2 deles levantaram para tirar ele para fora, porque segundo a concepção da visão deles, aquele bêbado estava ali incomodando. Ele ia tirar toda a paz, ia tirar todo o brilho. Eu disse, pare, por favor. E disse para ele, deixa ele vir. Deixa ele vir. Ali, e pedi que todos tomassem consciência e ciência, fechassem os olhos carnais e abrissem os olhos da fé. E aquele um que estava bêbado, segundo eles, se prostrou ali na frente e conduziu o momento da oração.
Ele abriu para o Senhor o coração e eu acompanhei ele na sua oração. Mas antes, o olhar primeiro foi para tirar ele dali, porque ele atrapalhava. Muitas pessoas dentro da igreja, às vezes dentro da vida, às vezes no trabalho, na rua, olham para pessoas e falam: eu não posso me aproximar porque aquela pessoa é imundo, é do mundo, é pecador, é doente, é enfermo, é isto, é aquilo. Já decretamos com os olhos quem é aquela pessoa, que não podemos nem falar bom dia, nem boa tarde, não podemos tocar a esta pessoa, não podemos ter contato com esta pessoa. Esquece aquilo que Paulo disse: fiz-me fraco para ganhar os fracos. Fiz-me fora da lei para ganhar os que estão fora da lei. Fui tido e visto como um ladrão, mas não era ladrão, estava ali para ganhá-los para Cristo. Porque os olhos que Paulo ganhou depois de um processo de mudança, de ser cristão, fez a diferença na sua vida. Aquilo que você sabe, a mulher que criticava a roupa da vizinha, quantas vezes você tem ouvido? Olha lá e chamou a comadre para ver, olha como ela lava o lençol dela sujo, olha como o quintal dela é horrível, olha que sujeira aquela roupa que ela lavou. A comadre olha: não, minha comadre, não é o lençol dela, abre o vitrô, porque é o teu vidro que está sujo, é o teu vitrô que está sujo. Os olhos da maldade já quer determinar aquilo que está querendo ver, e determinando e decretando ao irmão. Paulo disse para ele: eu preciso ver bem. Quando em 1 Coríntios, no capítulo 13, Paulo disse: eu preciso ver como eu sou conhecido, como eu estou me vendo, diz Paulo. Hoje me vejo por um espelho, no versículo 12 do capítulo 13. Hoje me vejo confusamente por um espelho, face a face como eu sou conhecido. Paulo, foi se olhar no espelho para ele ver como ele realmente era. Me vejo como um espelho, eu preciso refletir. A imagem que estou vendo não é minha, a imagem que eu estou vendo é daquele homem velho, e esse homem velho não pode acontecer. Paulo estava eximando da sua vida os olhos da maldade. Por quê? Porque antes ele disse: quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança e raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje me vejo por um espelho confusamente, face a face, como eu sou conhecido. Então Paulo estava renunciando, Paulo estava refletindo, Paulo estava trazendo, ruminar dentro dele o que que falava realmente o capítulo 13. Que o amor tudo desculpa, tudo espera, tudo suporta. O amor é caridoso. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo queria entender, por isso, no final ele faz essa reflexão. Então eu estou rasurado, eu preciso de mudança. Paulo via que era preciso ele ter uma visão boa. Veja, muitas pessoas têm dois olhar. Muitas pessoas têm duplicidade na forma que olha e que se intitula cristãos. Por isso, meu querido e minha querida, são pedras que colocamos na nossa vida e que nos impede de saborear aquele milagre, aquela graça que estamos esperando em Deus. Por isso o Senhor nos chama para esse tempo de reflexão. Observe bem isto. Muitas pessoas até começam a caminhar e às vezes no processo da sua vida conhece alguém. E quando conhece, aquela pessoa é o amor. Nossa, viu como que ela é uma pessoa maravilhosa? Aquela pessoa, muitas pessoas convidam para ir para casa para almoçar. Passeia junto, liga, brinca com a pessoa, toda vez que vai. Mas o tempo vai passando, aquela pessoa que era tanto amor no início, que era tudo aquilo, deixa de ser. Aí entra no coração daquele que via amor, que via a pessoa como amigo, até de caminhada, até de igreja, ou até como vizinho, até como pessoa que era importante, já entra o processo do julgamento no coração. Nossa, mas isto eu não via, estou vendo. Isto,
Não quer que o irmão seja perfeito, quer que a pessoa seja perfeita, íntegra, que a pessoa não tenha uma rasura de pecado. E se julga santo muitas vezes nas suas ações, nos seus atos, na sua fala, no seu pensamento. E aquela pessoa deixa de ser amado e de ser amada. Deixa de ser visto como foi naqueles dias do primeiro amor, dos primeiros contatos, da primeira proximidade. Não ama de verdade. Não, na verdade não existia amor. Existia uma curiosidade do olhar. Agora eu já conheci, não é o que eu pensava. Veja, o Senhor nos chama a um tempo de reflexão, porque os olhos da maldade, porque muitas ficam assim pessoas, mas por que isso acontece? Ai, que coisa ruim que eu senti. Não é isto? É preciso tomarmos esse entendimento, que a forma como você olha para o outro, veja, a forma como você olha para o outro, você recebe um reflexo de volta. A forma como você olha no outro vai fazer com que teus olhos dê a você um reflexo que pode ofuscar ou dar maior brilho à sua visão. Por quê? Porque Jesus diz no Evangelho de Mateus, da mesma forma que você medir, você será medido. Veja, então se eu olho e eu já faço, eu já decreto, não é uma pessoa boa. Veja, então não é a pessoa que não é boa, ainda que essa pessoa tenha todos os defeitos no qual eu estou vendo visivelmente, mas se no meu coração não tem misericórdia, a pessoa não é boa e eu sou 2 vezes pior do que ele ou do que ela. Porque eu já achei no direito de julgar essa pessoa pelas fraquezas os defeitos que ele tem, achando-me santo e tomando o bastão de Jesus, que é o único que pode condenar, e que nós achamos que o amanhã eu jamais vou errar, se intitula o santo dentro da igreja ou da sua vida de cristão. A forma como eu olho. Tiago, no capítulo 3 do livro de Tiago, diz assim, no capítulo 1, ou melhor, do livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 23, observe. Aquele que escuta a palavra sem realizar, sem colocar ela em prática, assemelha-se a alguém que contempla num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu, contempla-se, mal sai dali e esquece. Veja, aquele que escuta a palavra sem praticar, sem realmente entender que o tempo meu não pode ser um tempo de religiosidade, mas de espiritualidade. Aquele que olha a palavra, que bebe a palavra, que escuta a palavra, mas não pratica, é como uma pessoa que olhou no espelho, às vezes viu, esquece a fisionomia, sua própria fisionomia. Esquece, puxa vida, eu também sou humano. Puxa vida, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Veja, o olho bom é a luz do corpo, diz a palavra de Deus, que o olho bom, ele é a luz para o corpo. Se é luz para o corpo, é luz para a vida, como diz o Evangelho de Mateus. O olho bom é a luz, o olho é a luz do corpo. Se teu olho for bom, todo o teu corpo será iluminado. E se teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que há em ti são trevas, tão grandes serão essa escuridão. Portanto, eu preciso ver como é que está o meu olhar. Por isso eu chamo você para esse momento de interação, e bendito seja Deus por você que está bebendo desta água junto comigo. Porque se Deus está usando os meus lábios para falar para nós, os ouvidos mais próximos dos meus lábios são o meu. Portanto, Deus fala conosco. Deus está nos ensinando e mostrando para que existem pedras que precisamos tirar para que as portas das comportas do céu venham sobre minha vida. Porque o olho é a luz do corpo. Sabe aquela historinha do Padre Léo? Da pessoa que vê o mal em tudo, da pessoa que diz que é cristão, vê o mal em tudo? Padre Léo diz que uma pessoa saiu da igreja,
aquele cristão, e foi para casa, mas ele tinha que caminhar uma estrada de chão, e a chuva, e veio chuva, aquele escuro, relâmpago, trovão, e ele passando por uma trilha de uma estrada, mato de um lado, mato do outro, e ele gritava ajuda, porque a tempestade era terrível. Aí de repente ele avistou, vinha uma luz de um carro, ele falou, opa, graças a Deus, alguém vem para me ajudar, e aquele carro vinha, porque era uma estrada de uma pequena descidinha, e aquele Fusca veio parando, aí aquele veio, ele, como estava devagarinho, para ele estava parando, ele abriu a porta, entrou no Fusca, e falou, ai, graças a Deus. Quando olhou para o volante, não viu ninguém. O volante estava sozinho, fazendo assim o volante. Ele começou a gritar, socorro! E ele viu naquele momento tudo que era horrível no volante. E ele gritava socorro, ele procurava a maçaneta, ele não achava a maçaneta porque ele queria sair. E gritava socorro. De repente alguém na janela que estava lá, do motorista, chegou lá e disse, ei, vem me ajudar a empurrar o carro, ele não pega. Você entrou, você quer uma carona, vem me ajudar. A pessoa do volante estava lá atrás empurrando o carro para ele pegar um pouco da descida para ele entrar, para poder pegar, porque o carro tinha morrido. Mas ele entrou, ele não teve uma visão correta do que estava acontecendo. E ele entrou, como ele viu nada no volante, ele viu tudo de mal. Ele viu o demônio no volante, ele viu a maldade no volante, ele viu o monstro no volante. Porque ele não estava com discernimento, os seus olhos não estavam para a verdade. Meu querido e minha querida, o olho contaminado, muitas vezes, fica impossibilitado de ver a verdade. Porque são pessoas que ligam a TV, agora é hora do Cidade Alerta. Agora é hora, nossa, sei lá, matou, estrupou, degolou, atirou, quebrou a perna, caiu do prédio, o carro capotou, cortou a mão, atirou na cabeça e vai. E a pessoa está assistindo, nossa, e vai. Cuidado, o ladrão vai entrar, fechou a porta, ele entrou pelo telhado, ele botou fogo na casa, o marido quebrou, o marido bateu, a mulher matou, bateu não sei o quê. E a pessoa vai dormindo e vai adquirindo isso para a sua vida, para o seu coração e para a sua alma. Fica impossibilitado de ver aquilo que é bom, apesar de ter na mão ali, tem na mão o seu controle, porque é só mudar de canal, eu vou mudar porque isso não é bem, não é bom, porque a mesma TV que tem isto que é ruim, tem canais que passam coisas de Deus, tem coisas boas, vou assistir um filme, vou ouvir música, mas não, eu quero ouvir aquilo que não presta, e depois vai dormir com opressão, com depressão, e até a oração que faz, ela fica a impossibilidade de ser verdadeira. Porque quando dorme, apaga a luz e começa a imaginar que cena terrível que eu vi na televisão. E assim começa a ir. Por quê? Porque são pessoas que trazem no seu olhar a maldade. E gostam, e se saboreiam, e se sacia, e se alimenta da maldade. São os olhos da ganância também, do ter, do ser, do poder. Os olhos da maldade. Veja, por que digo isso? Observa o livro de Gênesis, Caim. Caim, o olhar de Caim era o olhar da maldade. A falsidade do olhar de Caim na sua própria casa, junto à sua família. Caim vivia uma vida de fingimento no meio dos seus pais, do seu irmão. Caim estava ali junto com o pai dele, a mãe e o irmão. Mas Caim tinha um olhar falso. Caim tinha inveja. O olhar de Caim trazia inveja e ciúme do seu irmão. Isto acontece muito na igreja. Isso acontece muito em casa, acontece muito na comunidade, na empresa, no trabalho. Tem os olhares de Caim, que muitas vezes está ali para te destruir, para te tramar contra você na sua vida, na sua história. E temos que tomar cuidado com esse olhar de Caim, o olho do fingimento, o olho duplo, o olho que vê, que tem duplicidade de entendimento, de ação e de sentimento. Caim não fazia por onde ser abençoado, Caim não fazia por onde ser elogiado.
Tudo que Caim fazia, ele fazia pela metade, enquanto Abel fazia tudo bem feito, cuidava das ovelhas, amava os pais, era atencioso. Abel temia a Deus. Caim tinha rebeldia no seu coração, e aí ele olhava para Abel. Caim olhava para Abel com desejo mau no coração. Quantas pessoas hoje não querem fazer nada pelas suas vidas, não faz nada para acontecer e tem raiva daquele que está se dando bem. Olha e fala, está se achando. O outro está se dando bem no trabalho, nos estudos, na empresa, no casamento, no namoro, na vida, é feliz, sorri. E os olhares de Caim está lá, está se achando. Ai, tomara que. E começa a praguejar no olhar, nem precisa citar com os lábios, são o olhar da maldade, o olhar de Caim. Caim olhava para o seu irmão com ranço e sorria para o irmão, abraçava o irmão dentro da casa. Fora da casa era outra coisa. Quantas pessoas abraçam o irmão com um punhal nas mãos, dá um abraço enfiando o punhal por trás, porque assim que sai de perto do irmão critica, fala mal. É os olhares de Caim. Não faz nada para acontecer, porque Caim tinha dentro dele o olhar da cobiça. Que cobiça era esta? A cobiça que São Paulo fala nas cartas aos Tiago no capítulo 4. Que cobiça é essa? Atenção, ouça, diz Paulo. Paulo diz que nós pedimos e não recebemos. Pedes e não recebe o que pedes mal, com a fim de satisfazer somente as paixões. Cobiças, tem desejos, mas não recebe. Cobiças, mas não recebe. Porque sois invejosos e ciumento, por isso não consegue o que desejas, diz Paulo. Aí litigas, que ele reclama, murmura, se esbraveja dentro de si. Se esbraveja, se resmunga dentro de si. Porque cobiça, mas não consegue o que quer. Pedes mal com o fim de satisfazer as vossas paixões. Não sabe, adúlteros, diz Paulo, que o amor do mundo é abominado por Deus, que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Ou imagina, diz Paulo nesse capítulo, que é vã a Escritura. Sois amado até o ciúme pelo Espírito que habita em vós, diz Paulo. Porém, por isso Deus resiste aos soberbos, ao orgulhoso, mas dá sua graça aos humildes. Está no capítulo 4 da primeira carta de Tiago. Então veja, Caim tinha o olhar da cobiça, mas não fazia nada para melhorar o seu olhar. Caim fingia amar. Quantas pessoas fingem que aceita o outro, que aceita a outra, cumprimenta, oi, bom dia, oi, tudo bem? Mas no fundo tem ranço contra outra pessoa. No fundo mede a pessoa pelo passado, pelo que a pessoa era, não pelo que a pessoa é. Os olhos da maldade, os olhos da intriga, os olhos do erro. Observe isso, é terrível. Você conhece a historinha da cobra e o vagalume? Contei num vídeo meu essa semana no Insta. A cobra estava ali, o vagalume passando perto dela, e ele percebeu que a cobra olhava para ele e ficava olhando para ele. Então esse vagalume ia para a parte mais alta, olhava, e a cobra seguia ele, e olhando ele, e o vagalume começou a se preocupar. Aí ele ia no outro galho e ele percebia, a cobra estava seguindo, olhando para ele. Aí o vagalume, preocupado com aquilo, disse, escuta, o que está acontecendo? Disse para a cobra. Aonde eu estou, você está me seguindo e olhando para mim? Será que eu faço parte da sua cadeia alimentar? A cobra disse, não. Você não faz parte da minha cadeia alimentar. É a tua luz que está me incomodando. Veja, ela disse para o vagalume, você não faz parte da minha cadeia alimentar, mas é a tua luz que está me incomodando. Observe, tem pessoas que
O outro não fez nada, não faz nada e trata você bem, trata o outro, até trata bem. Abel amava Caim, Abel tratava Caim bem, mas quanto mais Abel tratava seu irmão bem, mais Caim se enchia de ranço. Tem pessoas que recebem amor, recebem carinho. Caim foi da mesma base de Abel, os mesmos conselhos que Abel ouviu, Caim ouviu. Os mesmos pais de Caim eram o pai de Abel. Caim comia da mesma panela de Abel, Caim comia dos mesmos frutos que Abel comia, dormia na mesma tenda que Abel dormia. Mas mesmo assim, por mais que Abel era iluminado, mais ofuscava aos olhos de Caim e mais ranço Caim tinha. Muitos vemos pessoas que estão bem, pessoas que estão crescendo, que estão conseguindo êxito, e o outro que fica, em vez de fazer algo para que também dê êxito, para que também aconteça, não, coloca o olho ruim. Ai, tomara que dê errado. Ah, tá conseguindo isso? Deve estar fazendo coisa errada para ter conseguido isso. Ah, só pode estar para ter. Então já começa a manipular, porque o olhar é mau diante daquilo que é o outro ou a outra. A luz do outro ofusca. Olhos ruins, que só sabe criticar, fofoca, que traz fofoca. Havia uma estrada, deitado um cachorro vira-lata. Ali aquele cachorro bem vira-lata, magrelo. Passou uma carroça barulhenta, caindo com o para-choque balançando. E aquele cachorro olhou, aquela carroça passou, blá, 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 passou. Daqui a pouco passou um carro com o para-choque arrastando no chão, amarrado com arame. Aquele cachorro só levantou assim, olhou e continuou ali deitado. Levantou a cabeça e continuou deitado. De repente aquele cachorro levantou os olhos, lá no fundo, lá longe, um brilho, uma luz vem e ofusca. Aquele cachorro se preocupou e ficou em pé. E quanto mais se aproximava, aquele algo dava brilho. E ele se assustou com aquilo e ele ficou a olhar. Quando passou por ele, ele saiu correndo atrás latindo, porque era uma limusine. O brilho da limusine ofuscou aquele cachorro. E ele latiu, mas para a carroça do calhambeque não. Tem pessoas que é assim. Tem um olhar ruim para as coisas ruins. Aplaude aquilo que é como ele. E se coloca, não, é assim mesmo, uma merda para todos. Mas quando alguém está se dando bem, quando alguém mostrou que está se prosperando em todas as áreas da sua vida, espiritual, material, profissional, sentimental, familiar ou social, ofusca. Não, você sabia que fulano é isso? Você viu que fulano? Você viu? O outro, não estou sabendo, você não está sabendo? Eu vi, foi ontem. Veja, o olhar da maldade, aqueles cachorros vira-latas deitados na beira do caminho, vendo o que o outro está acontecendo, que mora no bairro, na rua, às vezes dentro da própria casa, na empresa, por causa de uma promoção, por causa de uma situação que mudou, o olhar da maldade dos cachorros vira-lata. Olha o que Deus diz para Caim. Observe isso. Lá em Gênesis, no capítulo 3. Deus diz assim para Caim. Gênesis 4, de 6 seguinte. O Senhor disse-lhe para Caim: por que está irado? Por que está abatido o seu semblante? Veja, semblante da face. Deus olhou o olhar de Caim, Deus olhou o olhar e a face de Caim e disse: por que que o seu coração está cheio de ira? E por que que o seu semblante está abatido? Se praticares o bem, sem dúvida poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à sua porta. Por que está abatido? Por que está irado? Olha o teu semblante. Tem pessoas que é assim. O olhar transforma o rosto. Não é aquela pessoa que você olha assim, nossa, você viu o olhar daquela pessoa? Meu Deus, viu que cara ruim que aquela pessoa fez? Quando olhou para aquele outro ou para aquela outra? Além de olhar, não contenta só em olhar, mas mostra uma mudança, mutação de fisionomia
quando olha para o outro, porque deseja o mal. A mutação de fisionomia quando olha o outro. Deus disse para Caim: por que está irado? Por que mudou o teu semblante? Veja, Deus olhou para ele. Por que o teu semblante está assim? Os teus olhos estão assim? Caim estava irado e a ira de Caim contra Abel mudou o semblante de Caim. E para mudar o semblante de Caim, chamou a atenção de Deus. E Deus, como amava também Caim, fala para Caim: mude esse teu comportamento. Meu querido e minha querida, muitas vezes é assim e isso acontece. Quando pessoas olham para o outro querendo destruir o outro somente no olhar. Mas Caim estava manipulando dentro dele. E no versículo 7, Deus diz para Caim. Olha o que Deus fala para Caim a partir daí. Se praticares o bem, sem dúvida alguma, poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te para te dominar. Veja, Deus está falando: cuidado, a maldade está batendo na tua porta, Caim. Que porta é essa que estava batendo, que a maldade estava batendo? A porta do coração. Por quê? Porque se você olha, vamos lá para Apocalipse 3, já no final do Evangelho. Jesus diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, entrarei na sua casa e cearei eu contigo e você comigo. Deus quer ter livre acesso no nosso coração, quer fazer com que nós possamos refletir a alegria através do olhar. Por isso Deus disse lá no início para Caim: o pecado, a maldade, a morte, o sofrimento, a tristeza está batendo na tua porta. Mude o teu procedimento. Mude o teu semblante. Observe que o Senhor chama a atenção de Caim. Caim não suportava a alegria do seu irmão. Caim não suportava olhar a alegria do seu irmão. Por isso ele se irava. Quantas pessoas não suportam a alegria? Quando vê alguém, o outro feliz, fala assim: é fingimento. O que essa pessoa tanto ri? Nunca vi isso. Parece uma mala de mascate. Nunca vi rir desse jeito. Se a pessoa está contando, está feliz, está contando algo que deu êxito, olha, aconteceu isso e isso comigo, já vem, está se achando. Todo dia tem uma coisa para contar. Às vezes nem precisa citar, mas o coração está ali olhando e já, olha, macula com o olhar, aquele olhar, sabe aquele olhar? Olha e diz: idiota, imbecil, está se achando. Infelizmente isso acontece muito. O olhar da maldade, o olhar de Caim, o olhar da destruição, o olhar que leva para o nada, para a tristeza. Caim, ele olhava desta forma para o seu irmão. Ele não aceitava. Por que não aceitava? Porque em Caim havia uma mutação de máscara de olhar. Caim tinha em Caim os olhos da psicopatia. O psicopata tem carisma. Atitudes de um psicopata, muitas vezes, bom diálogo, proximidade, entendimento. Tem a psicopatia, mas dentro tem um desejo da maldade, já maquina, tem tramas no seu interior. Há uma conveniência dentro de si. Em Caim tinha o olhar da psicopatia. Apesar de ter a mesma base familiar, Caim tinha dentro dele o seu lado psicopata de mutação. Tem pessoas que, apesar de estar em convivência dentro da própria família, da mesma raiz, ou de uma empresa onde trabalha, ou de um núcleo social, essa pessoa tem dupla personalidade, dupla máscara, tem várias máscaras, tem várias faces. Olhares que traem, olhares da mentira, olhares que não é verdadeiro. Caim tinha a mesma crença, o mesmo Deus que Abel. Deus agrada primeiro de Abel. Olha, observe. Deus se agrada primeiro de Abel, depois das ações de Abel.
Abel tinha amor pelos pais, amor por Caim. Mesmo tratando ele mal, Abel amava seu irmão. Entendia que o irmão era fraco de entendimento. Abel cuidava das ovelhas, cuidava do campo, era feliz. Deus se agradava do coração de Abel e depois das atitudes de Abel. Tem pessoas que querem que tudo aconteça na vida, mas as atitudes não combatem, e não bate, não é como, não é igual, não é una com aquilo que a pessoa é. As ações são totalmente contrárias. O amor é mentiroso. O ouvido é mentiroso. A pessoa não tem paciência, tem ranço, tem fofoca, tem inveja, tem ciúme, tem ambição, tem maldade. O olhar de Caim refletia o que tinha no coração dele. Não é isso que estava dizendo? Pessoas que muitas vezes você olha assim, nossa, que olhar terrível. Mas não é o olhar, já fluiu. Já está no coração. Não é isso que diz o Evangelho? O mal não é o que entra no homem, mas o que sai da tua boca, o que a sua face apresenta, está no coração. Está dentro do coração da pessoa aquilo. Caim, na hora de fazer a oferta para Deus, oferece o de pior que ele podia oferecer. Caim oferece tudo de pior, tudo material de segunda, tudo que era de segunda. Seus legumes, suas verduras, tudo de segunda. Abel, ao contrário, ofereceu a melhor ovelha para o Senhor, o melhor para o Senhor. Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim, porque a de Caim era mentirosa. Caim tinha o olhar da maldade dentro dele. Abel dava amor para o seu irmão. E hoje nós vemos muitas pessoas, às vezes, até se coloca, né? Se coloca como cristão e até dizendo que em muitos lugares que é orador da palavra, conhecedor da palavra, mas muitas vezes são bons para falar, bons para refutar, bons para professar, mas ruins para amar, para entender. Tem olhares dentro da igreja, na caminhada, na comunidade, dentro de casa, o olhar da conveniência, o olhar do umbigo. Por isso o livro de Judas, no capítulo 1, versículo 11, diz assim: ai deles, porque andaram pelos caminhos de Caim. Livro de Judas, lá no final da Bíblia. Ai deles, porque andaram nos caminhos de Caim. Por amor do lucro, caíram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Veja, ai deles que andaram pelos caminhos de Caim. E qual era o caminho de Caim? O caminho da maldade, do ranço, do olhar da maldade. Que não olhava o irmão, não tinha amor, não sentia amor. Então Deus está dizendo aqui no livro de Judas, capítulo 1, versículo 11, ai daqueles que caminham, que andam pelos traçados do caminho de Caim. Meu querido e minha querida, o Senhor está falando dos nossos olhos, o que diz em Mateus, no capítulo 6, se o teu olho for bom, o teu corpo terá luz, se o teu olho for mau, o teu corpo caminha em trevas, e tão grande será essa escuridão, diz o Senhor. Precisamos tomar ciência desta verdade que Deus fala na nossa vida. Eu, para mim fazer o que eu faço hoje, eu tenho testemunho para você. Em 1990, numa cidade chamada Ibaiti, eu estava pela primeira vez fazendo um retiro de carnaval, semana de carnaval, um retiro espiritual. E eu fui para esse retiro. E no momento ali da pregação, um homem da cidade de Santo Antônio da Pratina, meu amigo, chamado Jober, e ele pregando, falando do amor de Deus, como que Deus nos ama. E ele falando ali para aquela turma de jovens, quase 400 jovens, e ele falando ali o amor de Deus. E eu sentado na primeira fileira, com as pernas cruzadas, com a mão assim, e no pensamento eu dizia, que coisa mais linda, como ele fala tão doce. Olhava o jeito dele, que ele é grande, olha o jeito dele, como ele fala de Deus de um jeito doce.
E eu pensando, falando no meu pensamento e olhando para ele. Aí eu disse dentro da minha mente e no meu coração: oh meu Deus, faz com que eu também possa ser assim. Me ensine também, me faça ser assim como ele no pensamento. Nesta hora que ele estava pregando, ele parou e fez assim: silêncio todo mundo, abaixem a cabeça. Parou a pregação. E ele disse: aqui nesta sala, em meu coração, eu sinto que um jovem aqui, me vendo pregar, olhando para mim, pediu para Deus para fazer de você o mesmo que ele está fazendo comigo. Você acaba de ser agraciado. Eu dei um grito. Porque era eu. Porque era eu. O meu olhar naquele momento estava no jeito que ele falava, nas palavras que saíam da boca dele, na postura dele, e que ele mostrava amor, e eu queria ser assim, e eu quero que Deus me faça assim. Tenho minhas limitações, sou humano, sou pecador, mas eu quero que Deus me recobre aquele Jober que eu vi lá anos atrás. É um grande mistério, porque eu falava com o pensamento e com o coração. Eu queria fazer igual. Muitas pessoas olham para a vida, para as coisas, com olhar ruim. Só vê dificuldade. Não vai dar tudo errado. Não adianta fazer, não vai dar errado. E tem aqueles que chegam e falam assim: é verdade, para com isso, vai dar tudo errado. Não adianta. E de repente a pessoa está no caminho certo. A pessoa está cavando, puxa, não encontrei nenhuma pepita de ouro hoje. Volta, para de cavar aí, faz outro buraco. A pessoa, não, cavar mais um pouquinho. Não, para. E de repente a última enxadãozada, faltava só mais uma para encontrar a grande pedra. Tem pessoas que vêm para tirar você do foco, para dizer que você não adianta, porque o olhar dessa pessoa é ruim, para mandar você desistir, para mandar você parar de falar com essa pessoa, enfim, vai tirando você do foco da verdade. E se preocupa, tudo, a vida está difícil, você não viu? Vai dar tudo errado, vai acabar tudo, não adianta, esse Brasil viu como está, vai afundar. E começa a se alimentar de fake news que apresentam, que as mídias falam, porque só assiste aquilo que não presta, vai alimentando porque os olhos estão na tela da TV, às vezes buscando no próprio celular, no computador, olhando ali e vai se alimentando que não presta, então vai passar o que? O que não presta, e não consegue dormir porque a sua visão está cega. Como diz lá no início, o cego de Betsaida. O que Jesus diz no Evangelho de Mateus? Olhai as aves do céu, elas não semeiam nem ceifam, e no entanto vosso Pai as alimenta. Quer dizer, elas não semeiam e nem colhem o que semeou para guardar, e no entanto vosso Deus as alimenta. Será homem de pouca fé, que não vale mais do que um pássaro? Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Buscai primeiro Deus, e tudo vos será acrescentado. Veja, olha as aves, Deus quer nos livre, Ele alimenta, Ele não deixa que nós possamos perecer. No livro lá atrás, em Números, Ana chorava, era triste, no livro de Samuel, lá no livro de Samuel, no 1 Samuel. Ana era triste porque não tinha filho, era uma pessoa, anos passou e ela queria muito com o seu marido, tinha o marido do lado, mas tinha uma tristeza nela, no olhar de Ana. Mas um dia no templo ela abriu a boca e falou com o Senhor, de toda a tristeza dela, do que ela tinha. Já de idade avançada, triste. Ela abriu o coração, questionaram, mas ela abriu. Estou diante de Deus, preciso derramar o que sinto, ser verdadeira. Eu preciso falar para Ele o que é que está dentro de mim. Ela derramou diante de Deus. E Deus deu para Ana um filho, que foi colocado o nome de Samuel. E esse mesmo Samuel, lá no livro de 1 Samuel 16, versículo 7, Deus chama Samuel e diz o quê? Samuel, Samuel, o que você vê, Samuel, não é o que importa. O que você vê não é o que importa. Você, Samuel, vê a face. Eu, Samuel, conheço e vejo o coração. Meu querido e minha querida,
Não adianta enganarmos o outro ou a outra com uma aparência de ser aquilo que não é, porque nós mostramos uma face, um jeito de olhar, mas Deus sabe, Ele está vendo no nosso coração. Por isso, nós temos que voltar para o Evangelho de Mateus 6, versículo 22 a 23, ter luz no olhar. Que a luz seja trazida para dentro da casa e colocada sobre o candeeiro, para que todos recebam. Você precisa ser luz para todos, precisamos ter luz na nossa forma de falar, de olhar. Temos que tirar de nós o olho da maldade, o olho ruim. Eu só sou capaz de ver o outro com amor se eu olhar para ele com o olhar de Deus e buscar, Senhor, me dê o seu olhar. Quando eu olho com o olhar de Deus, Deus não julgou, Deus acolheu os pecadores, não o pecado. Acolheu, Deus veio pelos doentes, Jesus pelos doentes, pelos pecadores. Jesus abraçou e colhia a todos, não fazia acepção de raça, de cor, de credo. Jesus trazia a todos, queria a todos. Quando nós olhamos para os irmãos, para as pessoas, e possamos refletir como é que Jesus fazia, nós vamos mudar o olhar. Aquela pessoa está errada. Mas Jesus amava essa pessoa do jeito que é. Aquela pessoa, olha, xingou ontem, aquela pessoa isso, aquela... Mas Jesus ama essa pessoa? Ama. Mas o que ela faz? Não. Mas e ela? Ama. Então eu preciso amar esta pessoa. Eu preciso respeitar o direito desta pessoa. Porque esta pessoa é humana, assim tal qual sou eu. Então, nesse momento, o meu olhar está tendo um novo rumo, uma nova mudança. Tomé olhou e disse, eu só creio se eu ver. E Jesus disse para Tomé, que pena. Bem-aventurado aqueles que crerem sem precisar ter me visto. Sem precisar ter me visto. Temos que pedir, meu querido e minha querida, a cura da nossa cegueira espiritual, da nossa cegueira da carne. A cegueira espiritual de não querer entender que religiosidade sem espiritualidade de nada vale. Se nós não tivermos na nossa alma um sentimento de espiritualidade, nada vai acontecer, nada vai mudar. Nós precisamos ter a essência no nosso coração da espiritualidade. Porque aí Jesus vai dizer para nós o que ele disse para Marta. Se tu creres, verás a minha glória. Vai ver a minha glória. O testemunho. Nossa, eu esperava isso tanto tempo, graças a Deus. Mas por que mudou? Porque eu mudei a minha vida, o meu procedimento. Como ele disse para Caim, mude o teu procedimento. Restabeleça o teu semblante. Porque em Eclesiástico 30 no final, o livro de Eclesiástico diz que a tristeza matou a muitos. A tristeza não tem utilidade nenhuma, diz o livro de Eclesiástico. E quando Deus disse para Caim, mude o teu semblante, tire a ira do teu coração, para ver a minha glória. Que glória? A certeza do que eu posso fazer para você. Dará testemunho na tua vida. Você vai testemunhar aquilo que você espera, aquilo que você clama. Há quanto tempo faz? Faz uns 15 anos que eu espero. Faz 10 anos, não, faz um ano. Eu fiz até promessa. Mas veja, dentro do teu processo de vida de espiritualidade, precisa ter tirado pedras. Pedras que estavam impedindo você de receber. Tirar. Como dizem lá em Isaías 59, quando Deus fala, na minha mão não é incapaz de salvar e nem o surdo que não te ouço, mas são as pedras que você colocou entre mim e ti, sua mão manchada de crime, seus dedos de acusação, tua língua que em conversas frívolas. Veja, o Senhor está falando do olhar, da língua, do dedo, da ação, do ser, do proceder. Por isso, querido, o olhar da maldade destrói a vida do ser humano. Em um retiro que eu fui fazer há muitos anos atrás, eu sentado nesse retiro, no momento da oração colocaram um cego, ele mora na cidade de Bandeirantes, Paraná.
E aquele cego fazendo oração e olhando para o momento lá na frente onde estava Jesus. E eu, em vez de olhar para Jesus, eu olhava para aquele cego. E eu estava ali. Muita gente naquele retiro. E eu olhava para aquele cego. Jesus ali e o cego ali, no meio do povo, orando com o microfone na mão. E eu olhando para aquele cego e questionando. Dentro de mim, aquele ponto de interrogação. Mas não estou entendendo. E o cego conduzindo a oração. E eu olhando para ele. Chega um momento que o cego disse assim: meu irmão, faça como eu. Olhe para Jesus. Nesta hora eu, como fazer igual ele? Olhar para Jesus. Naquela hora eu refleti e falei: meu Senhor, me perdoe. Voltei, virei a minha face lá onde estava o Senhor sacramentado e pedi perdão. Porque os olhos da carne atrapalham os olhos do Espírito. E eu não estava com o olho do Espírito, eu estava com o olho da carne. Por isso eu estava focando e querendo achar algum defeito naquele cego que fazia a oração. Aí eu voltei para o olho do espiritual e passei a saborear aquele momento da oração. Nós precisamos mudar e fazer uma reflexão, porque o Senhor nessa tarde está falando conosco sobre a nossa forma de olhar e como olhamos. Você conhece a história de Bartimeu, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 46 a 52? Marcos 10, de 46 a 52. Bartimeu gritava na beira da estrada. Jesus diz: traga ele para mim. Quando trouxeram Bartimeu para ir rápido, Jesus falou para ele: o que você quer que eu faça? Bartimeu disse: eu quero ver. Veja, eu quero ver, Senhor. Jesus disse: tua fé te curou. Bartimeu sabia que ele estava diante de Jesus e ele pediu: eu quero ver. Eu quero ver, Senhor, eu preciso ver, Senhor. Querido e querida, nós precisamos pedir a cura desse olho que temos, mas não enxergamos de verdade. Somos como o cego de Betsaida, vemos as pessoas como um vulto, como uma pessoa qualquer, porque trazemos e muitas vezes no nosso coração os olhos da maldade, que julga, que decreta os defeitos dos outros e nos intitulando como santo no caminho de cristandade. Precisamos tomar a atitude de Bartimeu e dizer: Jesus, eu quero ver, Senhor. Eu não quero ver as pessoas como um vulto, como madeira, como um qualquer, Senhor. Eu quero ver, Senhor, a tua glória na minha vida, na minha casa, Senhor. No meu trabalho, na saúde, Senhor. Seja do corpo ou da alma, Senhor. Eu quero ver, Senhor, alegria, Senhor, nos meus caminhos. Eu quero ver, Senhor, a minha empresa, Senhor, ir bem para que eu possa estar nela. Eu quero que a minha empresa, Senhor, prospere. Eu quero que os meus funcionários, Senhor, tenham paz, saúde. Eu quero que a minha família, Senhor, eu quero ver, Senhor, o sorriso na face daqueles que estão tristes. Eu quero ver, Senhor, as pessoas mudarem. Eu quero ver, Senhor, as pessoas parar de fofocar. Eu quero ver, Senhor, os meus lábios professar a tua glória, Senhor. Eu quero ver. Bartimeu pedia isso: eu quero ver, Senhor. Imagine quando Jesus disse para Bartimeu: vá, tua fé te curou. Bartimeu disse que Bartimeu ficou feliz, Bartimeu saiu alegre, Bartimeu saiu cantando, porque Bartimeu conseguiu ver a glória de Deus na vida dele. Meu querido e minha querida, esse fundo musical dessa música está aqui. Esse fundo musical dessa música está aqui. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma, canta a ti, Senhor. Não meus lábios, Senhor, não somente a minha razão, mas a minha alma. E um dos significados da alma é coração. Querido e querida,
Vamos abrir os olhos. Porque Jesus, quando caminhava no meio do povo, no meio da multidão, uma mulher tocou ele que sofria muito. Jesus pergunta, ele sabia quem era, ele diz: quem me tocou? Ele sabia. Ela diz: sou eu, Senhor. Porque ela tinha sido curada. Ela viu que Jesus vinha, ela foi ao encontro dele com todas as suas dificuldades. Ela tocou Jesus no meio da multidão. Eu não sei quais são as multidão das suas dificuldades. Eu não sei quais são as multidão das barreiras que você está enfrentando na sua vida. Eu não sei aquilo que possa estar atrapalhando, eu não sei como que está a sua fé, eu não tenho esse bastão do termômetro para medir a fé de ninguém. E nem a caminhada de ninguém. Porque eu não sei o que está na sua alma, no seu coração. O que é que você deseja, o que é que você busca. Eu sei que você tem uma meta, ser feliz. Você tem uma meta, ter a proteção divina. Você tem uma meta, ter paz na sua casa. Você tem uma meta, que esteja sempre com saúde. Você tem uma meta, que a alegria faça parte, seja sua amiga. Você tem uma meta, que você tenha sabedoria para discernir todas as coisas. Você tem uma meta, estar junto com Deus. Bendito seja Deus para isso. Que você tem essa meta. Eu quero também essa meta. Mas para isso, meu querido e minha querida, vamos nos preocupar com nossos olhos. Porque o olho é a luz do corpo, é a janela da alma. A palavra é clara, ela vem nesse momento, ao mesmo tempo que parece que está nos puxando a orelha dentro de tudo que ele falou até agora, mas dentro do contexto, do pano de fundo disso, é Deus dizendo o que ele disse para Caim: mude o teu procedimento e verás a minha glória. Como ele disse também para Marta: verás a minha glória. Você vai ver, Marta, a minha glória. Eu não te disse, você vai ver a minha glória. Eu quero dizer a você, neste momento, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, onde quer que você esteja agora, seja qual for o desafio que possa estar enfrentando, seja qual for a dificuldade, ou aquilo que os seus olhos visualizou que te trouxe preocupação, aquilo que talvez você viu no seu filho, na sua filha, no teu esposo, na tua esposa, no teu pai, na tua mãe, no teu amigo, na tua amiga, no teu trabalho, na tua empresa, no teu patrão, na tua patroa, no teu empregado, aquilo que você viu na tua rua, aquilo que você viu muitas vezes diante de tanta situação, que te trouxe uma preocupação. Quero dizer a você agora, Deus é neste momento na sua vida. Deus é na sua situação. Porque você canta: minha alma canta a ti, Senhor, tu és grande. Ainda, Senhor, que eu estou longe de ti, tu és grande. Ainda que o mundo te rejeita, tu és grande. Ainda que não te aceitam, tu és grande. Se a aprovação minha é imensa, tu é maior do que ela, tu és grande. Senhor, tu és grande. Meu querido, minha querida, Deus é grande na sua situação. Deus é grande na sua prova. Deus é grande nos seus anseios. Deus é grande no teu sorriso. Deus é grande na sua vontade. Deus é grande na sua busca. Deus é grande naquilo que tu almeja. Deus é grande. Coloca a mão, bata a mão no teu peito e diz, no teu coração, e diz: obrigado, Senhor, porque tu és grande na minha vida. Tu és grande na minha alma. Tu és grande, Senhor, em todas as situações da minha casa. Tu és grande, Senhor, em todas as preocupações que tem tomado conta do meu corpo, da minha vida, da minha mente, Senhor, e do meu olhar. Tu és grande, Senhor. Bendito é o seu nome, Jesus. Como tu és grande, Senhor. Como tu és grande, Senhor. Vem, Senhor, estendei as vossas mãos. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha abrir a nossa visão, dar-nos uma nova visão, um novo entendimento a partir dela. E com a luz, Senhor, do Espírito Santo em nossos olhos, nós possamos discernir, Senhor, o que é bom e o que é agradável aos seus olhos e que é propício para nossas vidas de paz, de alegria, de saúde
e de luz. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um dos meus irmãos que está comigo agora. Obrigado, Senhor, pela vida deles, pelas situações em que eles se apresentam a Ti agora. Obrigado, Senhor, porque sei, Jesus, que as Tuas mãos, Senhor, é misericordiosa, que as Tuas mãos, Senhor, é acolhedora, que Tu não faz acepção, Senhor, de raça, de cor e de credo, que Tu nos amas, Senhor, e que o Teu amor, Senhor, está sobre todas as coisas, e aonde abunda a fraqueza, Senhor, a miséria da alma, Senhor, superabunda, Senhor, a Tua graça, o Teu poder e a Tua luz. Por isso, Jesus, Te peço, cura, Senhor, todas as áreas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Cura, Senhor, o nosso olhar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Bendito seja a Tua graça. Bendito seja a Tua glória, desde agora e para sempre. Pela intercessão de todos os anjos e santos do céu, santos profetas e santos apóstolos, da Virgem Imaculada Conceição. Abençoe-nos, ó Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, minha querida. E que a paz esteja hoje e sempre com você. Um beijo na tua alma e até o próximo.